A paz do Senhor, bom dia. Nesta manhã nós estaremos realizando aqui a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. Louvado seja Deus. Nós vamos orar para iniciar esta aula, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, meu Senhor amado, aqui em Tua presença queremos Te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade. Paizinho Santo e Justo, que neste dia Tu venha nos conceder a capacidade de transmitir a Tua palavra para todos os ouvintes. Que o Teu Espírito Santo venha, aleluia, nos fazer recordar de tudo aquilo qual estudamos. Espírito Santo vai até aos lares, dando sabedoria e entendimento para cada um que está participando desta aula online nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. A nossa lição tem como texto áureo, louvado seja Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo do 7 ao 10, 11 e 12. E depois nós iremos para o 1 Coríntios, capítulo número 14. Louvado seja Deus. Nós temos também dois objetivos específicos para esta lição. Louvado seja Deus. Que nós iremos falar no decorrer da aula. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Diz o seguinte. Eu vou aguardar só um pouquinho para você abrir a sua Bíblia em casa. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 ao 14. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E depois nós iremos passar para, aleluia, o 1 Coríntios, capítulo de número 14, do 26 ao 32. Amém? 1 Coríntios 12, a partir do 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo para cada um como quer. Louvado seja Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, 26 ao 32, diz o seguinte: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso dois ou quanto mais três, e sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas, louvado seja Deus, estão sujeitos aos profetas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O nosso texto áureo está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 14, e o versículo de número 2 e 3, e diz o seguinte: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o poder para todo sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a nossa verdade prática? A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons de profecias, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Não esqueça desse detalhe. Os dons de profecias e de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. O nosso ponto principal, louvado seja Deus, ou o nosso ponto central desta lição de hoje, é falar exatamente sobre os propósitos dos dons de elocução. E quais são esses dons de elocução? São, aleluia, o dom de edificar, consolar e exortar a igreja. Esses são os dons de elocução. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos um objetivo específico da lição, que é explicar sobre esses dons. E nós também temos, tá certo? Os objetivos que para ser alcançados, né, nesta manhã. Expor biblicamente o dom de profecias, explicar o dom de variedades de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos dar início à nossa lição nesta manhã, aqui com a introdução que diz o seguinte, aleluias. Nós estudaremos essa semana, como já foi dito, acerca dos dons de elocução. Nós já estudamos sobre os dons de poder, na lição de número 4, e hoje nós vamos estudar sobre os dons de elocução, que é o dom de profecias, variedades de línguas, interpretação de línguas. O dom de profecias nós podemos dividir em, o ponto do tópico 1 é o que é o dom de profecias. O tópico 2, a relevância do dom de profecia. E o tópico 3, propósitos da profecia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos dar início aqui ao ponto 1 que diz: o que é o dom de profecias? Louvado seja Deus. O dom de profecia é uma mensagem espontânea. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. É uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma linguagem conhecida, louvado seja Deus, conhecida tanto pelo que fala, como para aquele que ouve, entenda. O dom de profecia, louvado seja Deus, olha que isso é importante. É uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma linguagem conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa que é destinada àquela mensagem. Devemos compreender que quando alguém está profetizando, o profeta tem que entender o que ele está dizendo, bem como a pessoa que vai ouvir, louvado seja Deus, compreender aquilo que ele está falando. Por quê? Porque é algo que tem que ser legível, tá certo? Legível, louvado seja o nome do Senhor. Então, profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia, tá certo? Às vezes você quer desejar algo, aí você diz: olha, Deus está mandando dizer isso. Não é assim. É uma mensagem espontânea dada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, graças a Deus que aqui na nossa nós temos esse ensinamento. Mas nós sabemos que em muitas igrejas não tem esse ensinamento específico. E aí fica ali aquela confusão de profecia, um profeta fala, outro fala.
e de maneira tal que passa um maior tempo falando línguas estranhas e nem ele entende e nem a pessoa que está ouvindo entende. Mas hoje nós vamos aprender a diferença, louvado seja Deus, aleluia, do dom de profecias, o dom de variedades de línguas, e também nós iremos aprender sobre o que é a interpretação para a glória e honra do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então são poucos os crentes que passam por esse ensinamento. Muitas vezes não é nem porque a igreja não quer ensinar, é porque nós, vamos dizer de um modo geral, né? Nós muitas vezes nós só queremos ir para o culto do domingo, que é um culto de ação de graça, mas os cultos de ensino, no qual o pastor vai estar ensinando essas coisas, nós não gostamos muito, né? Assim, por quê? Porque é ensino, é exortação. E a escola bíblica, então, que é onde nós podemos aprender e até perguntar. Muita gente não gosta. Então, é importante que você aprenda sobre essas coisas para não estar, aleluia, se envolvendo, confundindo com os falsos profetas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja Deus. Até porque a palavra de Deus nos ensina que o profeta não deve ser julgado, mas a profecia deve ser provada. Nós precisamos aprender, tá certo? A observar se aquela profecia verdadeiramente vem diretamente de Deus ou se vem do homem. Louvado seja Deus. Que apesar de exortarmos e não desprezar ou sufocar as profecias na igreja, nós precisamos verdadeiramente julgar os espíritos, né? Se aquilo vem ou não vem de Deus. E nós podemos ver o que a palavra de Deus diz aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, louvado seja Deus, capítulo de número 5, e o versículo 20, que nos ensina exatamente isso aí, que não é pecado a gente fazer prova, né? Assim, fazer prova. Só um segundinho, para que eu possa fazer essa leitura aqui rapidinho. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 20, que diz exatamente isso, 5 e 20. Aleluia, diz: não desprezeis as profecias, mas provades ou julgai se elas vêm realmente do Senhor, tá certo? Ou de outros espíritos. Então nós podemos julgar as profecias. Louvado seja Deus, para que a gente não vá se confundindo. Nós estamos vivendo uma vida hoje que é muito cheia de engano, muito cheia de invenções, né? Os profetas querem falar por si só, sem conhecimento da palavra. Mas o apóstolo Paulo, o tempo todo, ele nos exortava para que a gente não, aleluia, desprezasse as profecias, mas examinasse, louvado seja Deus, a fonte, né? Então, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens, porque toda profecia deve ser espontânea e deve ser julgada, como nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 29 ao 33. Louvado seja Deus. O outro ponto, que é o subponto do ponto 1, fala sobre a relevância dos dons. Louvado seja Deus. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Louvado seja Deus. Não bastante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela a igreja cuidadosamente, que os crentes em Corinto eles deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem, tá certo? Por que, irmã Eliane, quanto à origem que a gente tem que ver? Porque as profecias, elas possuem 3 fontes. Você vai dizer, poxa, eu não sabia disso.
Mas as profecias, elas possuem 3 fontes. E quais são essas fontes? A primeira fonte, ela pode vir de Deus, louvado seja Deus, ou do homem, ou do diabo. Irmã Eliene, do homem ou do diabo, sim. Porque quando a profecia vem de Deus, louvado seja Deus, ela serve para quê? Para exortar, consolar e edificar. Louvado seja Deus. Mas quando ela vem do homem, na maioria das vezes, aleluias, é uma profecia que vem da carne, da observância. Às vezes a pessoa quer fazer o quê? Massagear o ego de alguém. Aí a pessoa está precisando daquilo, aí o profeta vem e diz, olha, Deus vai resolver a sua causa. Ou Deus está lhe curando, Deus está fazendo isso. E na realidade, são próprios pensamentos do homem, aquilo dali, e não de Deus. E podem vir também do diabo, que são aquelas profecias malignas que vêm assim para derrubar você mesmo. Aquela que vem em forma de contenda, de seta perigosa. Então, existem os falsos profetas. Então, nós precisamos examinar se as profecias têm fundamento. Fundamento aonde, irmã Eliene? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Tá certo? Nós devemos cuidar, tá certo? Em estudar a palavra para saber se a fonte verdadeiramente é de lá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, Paulo ele exortava a igreja de Coríntios a examinar, tá certo? Ele dizia, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Por que que ele nos orientava tanto para se acautelar dos falsos profetas? Se todos aqueles que estavam ali diziam que estavam falando em nome do Senhor, né? Então a palavra de Deus ela nos diz isso. Devemos nos acautelar dos falsos profetas, como está lá em Mateus capítulo 7 e 15. E examinar as escrituras e saber se a profecia vem de Deus. Não esquecendo um ponto importante, que quando a profecia vem de Deus, ela vem para quê? Para exortar. Quem exorta é quem ama, é quem quer corrigir, tá certo? Então o Senhor ele nos corrige porque ele nos ama. É para edificar, para quê? Edificar, para que a sua vida seja louvada, seja Deus, aleluia, edificada pelo Senhor, aconselhar. Então quando a profecia vem de Deus, tá certo? Ela não machuca, ela consola, louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, é bom o tempo todo. Então, o subtópico 3 do ponto 1 fala sobre propósitos da profecia. A irmã Eliene, quer dizer que profecias têm propósito? Tem, sim. Se não tiver propósito, não é de Deus. A profecia, ela contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão na igreja. Tá certo? Então a igreja deve estar o quê? Atenta, sendo conduzida diretamente pela Bíblia e não guiada pelos profetas. Tem igreja aí que tudo que o pastor vai fazer, ele primeiro tem que consultar o profeta. Às vezes o profeta não quer magoar, né? Aí faz o quê? Diz aquilo que a pessoa quer ouvir, quando na realidade o Senhor quer dizer, não faça. Aí o profeta, não, mas aí eu vou dizer, né? Porque já sabe, né? Se eu não fizer assim, a pessoa vai ficar com raiva. Não é assim, não. Se você é dirigido pelo Senhor, quer ouça, quer deixe de ouvir, fale daquilo que o Senhor mandou você falar. Louvado seja Deus. Então, a profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial de profecia, e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Então, a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é inerrante. A palavra de Deus é inerrante. A Bíblia Sagrada,
A profecia por excelência deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisões alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Então, todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais profetas, né? Tais falsos profetas. E o mundo está cheio disso aí. Tem pessoas que vão consultar até se aquela pessoa é ou não ideal para ser o seu marido. Outras pessoas vão consultar se pode investir ou não investir, né? E conduzir a igreja do jeito que quer, sem conhecer a palavra de Deus. Então, a função do profeta é ouvir o que Deus está mandando ele dizer, e ele tem que dizer, mesmo que aquilo que ele vai dizer, tá certo? Mesmo que aquilo que ele vai dizer ofenda. Louvado seja Deus. Mas é necessário que ele fale, tá certo? Ele fale, porque o Senhor se garante. Quando ele manda, louvado seja Deus, ele se responsabiliza, tá? Então, no tópico 1, nós aprendemos que o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar. Louvado seja Deus. E que nós devemos estar atentos, mas atentos mesmo, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos nos confundir com o que o Senhor quer falar para nós. E para isso nós precisamos examinar muito bem as Escrituras. E eu vou ler só o versículo 21 de Tessalonicenses 5, que não foi lido naquela hora, louvado seja Deus. O 19 diz o 20 diz o seguinte: 5, 20. Perdi, foi. Não desprezeis as profecias. E o 21 diz exatamente para nós: examinai tudo, retende o bem, louvado seja Deus, abstende-vos de toda aparência do mal. Então nós devemos ouvir tudo e reter o bem. Irmeline, como é que eu vou saber se essa profecia é ou não é de Deus? Examine as Escrituras. Veja se ela está lhe consolando, exortando, ou se está edificando a igreja, tá certo? Então, nós precisamos estar antenados com a palavra de Deus. Nesses últimos tempos, nós ficamos antenados com tudo, né? Tudo que é fácil de se antenar, a gente se antena. Mas a palavra de Deus, a gente nem tem tempo de consultar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar para o tópico 2. E o tópico 2 fala sobre a variedades de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver hoje o que é o dom de variedade de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. O que é, Irmeline? O dom da variedade de língua, louvado seja Deus, é uma habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende. Já pensou? Você está falando e você não está entendendo nada? Para fins de quê? De louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Olha, não confunda falar em línguas com profecias. Antes de eu entrar direto aqui no assunto, eu vou logo fazer vamos dizer assim, uma observação. Muitas vezes, nós estamos, na nossa igreja mesmo, convidamos alguém para pregar. Nós que trabalhamos, muitas vezes, com o departamento de mulheres, convidamos algumas para trazer uma palavra, um estudo.
E muitas vezes a pessoa, quando chega ali no púlpito, diz uma palavra e o resto fala no línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas. E quando termina as línguas estranhas, a pessoa diz, amém. Ainda tem de dizer, você ouviu Deus falar? E às vezes você não está atento, aí você fica, glória a Deus, eu ouvi. Você não ouviu, foi nada. E eu posso lhe dizer isso com comprovação, sabe por quê? Porque as línguas estranhas edificam quem está falando. É você com o Espírito Santo. Nem você entendeu. A não ser, que nós vamos ver mais na frente, que haja um intérprete. Quando as línguas é para trazer algo para a igreja, o Senhor levanta um intérprete. E nós vemos na própria palavra de Deus, se não tiver intérprete, pois que se cale e fale você consigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que estar atento para isso. Quando alguém está falando só em línguas estranhas, está profetizando. Não, não está profetizando. Está falando com ele mesmo. Como disse, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o outro, aleluia, que o próprio falante não entende. Se eu não entendo, como é que eu vou dizer? A não ser que o Senhor, pela sua misericórdia, também tenha lhe dado o dom de interpretação. E à medida que o Senhor vai lhe falando, você vai entendendo, né? Como nós vimos lá em Pentecoste, tá certo? Capítulo 2 de Atos, fala do dia de Pentecoste, louvado seja Deus, na descida do Espírito Santo, quando Pedro fazia aquele discurso. Quando aqueles homens, louvado seja Deus, foram cheios do Espírito Santo e cada um falava na sua própria língua. Para quê? Para a edificação daqueles que estavam lá fora, para que eles ouvissem e compreendessem, que é outra coisa. Amém? Então, continuando, tá? De acordo com o teólogo Thomas, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, mas é para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley, também um outro escritor, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são de menor importância. De jeito nenhum. Ele tem tanta importância, louvado seja Deus, como qualquer outro dom, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a variedade de língua é o que? É o propósito dela, é a edificação da vida espiritual do crente. É o seu espírito falando com o Espírito Santo de Deus. As línguas, ao contrário da profecia, elas não edificam a igreja, elas edificam o próprio crente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas do Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. Então, o dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais dons apresentados. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a finalidade deste dom maravilhoso? Aleluias! A finalidade do dom de variedade de línguas, primeiro de tudo, a finalidade dele, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 4, o primeiro, louvado seja Deus, aleluia, edificação, aleluia, do crente. Aquele que está falando em línguas estranhas está conversando com Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. As línguas, ao contrário da profecia, elas não edificam ou exortam igrejas. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. E à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, ele vai sendo também edificado. Louvado seja Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente. Tá certo? Então, meu irmão, se você ainda não fala em línguas estranhas, não é ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como nós falamos na aula passada,
você já tem desde o momento que você aceitou Jesus. Você já tem o Espírito Santo. É o falar em línguas, tá? Se você ainda não fala em línguas, busque que o Senhor quer lhe dar este dom maravilhoso. Para quê? Para a edificação da sua vida, para louvor. É muito maravilhoso quando você dobra os seus joelhos para falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você começa a falar com Ele em outras línguas. Louvado seja Deus. E ali Ele vai lhe enchendo, vai lhe renovando e enchendo o seu coração de um gozo tão inefável que você é incapaz, aleluia, de dizer para qualquer pessoa que você está sentindo. É algo que é entre você e Deus. E isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O ponto 3, né? Significa o quê? O subtópico do ponto 2. Atualidade dos dons. Aleluia. A variedade de línguas é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Louvado seja Deus. O Senhor, ele continua abençoando os crentes com este dom, aleluia, com este dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. Eu creio que até a vinda do Senhor, nós ainda vamos estar, aleluia, recebendo este dom maravilhoso, né? A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Porque tem pessoas que dizem, não, isso aí era só naquele período dos apóstolos, agora não tem mais não. Não tem, porque você é cru. Você não busca, porque a vontade do Senhor é que você seja, né, também revestido desse poder. Irmã Eliane, todo mundo tem que... Não me interprete mal. Não é que todo mundo tem que ter, porque você já tem. Eu acho que isso é algo que a gente precisa explicar. Ó. No momento que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. E o que nós vamos ver daqui para frente é os frutos sendo produzidos. O falar em línguas é um dom e Deus dá para quem Ele quer. Mas, irmã Eliane, eu queria tanto, pois peça. A palavra de Deus diz, tudo que você pede, Ele lhe dá. Louvado seja Deus, contanto que você esteja em sintonia com Ele. Louvado seja Deus. Agora, tem aí os crentes cru que ficam dizendo exatamente, isso aí foi antigamente, não tem mais não. Tem. É só você buscar. E o Senhor quer lhe dar esse dom maravilhoso. Louvado seja Deus. Se você não tem ainda, peça que Deus vai lhe dar. Agora você precisa crer. Porque só recebe quem crê. Tem até um louvor que diz, mas só recebe quem crê. Quem quiser poder, hoje vai receber. Só recebe quem crê. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então os dons também você precisa crer e pedir, e o Senhor vai lhe dar. Louvado seja Deus. Porque quem pede, recebe. Aleluias. A síntese do ponto 2, do tópico 2, diz o seguinte: o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais, aleluia, apresentado em 1 Coríntios capítulo 12, que lá no capítulo 12 tem uma listagem de todos os dons. Indiferente do dom de línguas está ou não, lá na última partezinha, não significa dizer que ele é menos importante. E uma coisa que eu preciso dizer para você, não é o falar em línguas que vai te levar para o céu, de jeito nenhum. Não é o ser batizado com o Espírito Santo que vai te levar para o céu, de jeito nenhum. Isso é só mais uma ferramenta que o Senhor lhe dá para edificação. Como nós vimos aqui, o falar em línguas é edificação do crente. É você e Deus. São intimidades que você vai adquirindo com o Senhor. Depende de cada um de nós. Cada pessoa tem um grau de intimidade. E o Senhor faz isso individualmente. O Senhor trata individualmente de cada um. Louvado seja Deus. Então, vamos passar, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, para o ponto 3, que fala da interpretação das línguas, tá bom? Esse ponto 3, eu acho ele importantíssimo, muito importante mesmo, porque se você fala em línguas
e não tem a interpretação de línguas, tá certo? Não serve para edificar a igreja, porque a interpretação é para você levar para a igreja. E o falar em línguas é para edificar a sua vida. Então, uma coisa é diferente da outra e nós vamos ver nesse momento. Qual é a definição do dom de interpretação, né, de línguas? Louvado seja Deus. A interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou melhor, na própria linguagem, aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas, tá certo? Então a interpretação é, alguém está falando línguas estranhas e o Senhor está levantando alguém com um discernimento. Para aquela pessoa que vai estar ouvindo e que tem o dom da interpretação, ele vai ouvir aquela língua na sua própria linguagem, para quê? Para trazer, aleluias, a interpretação para a igreja e ali trazer a consolação, a exortação ou a edificação. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos ter muito cuidado. O apóstolo Paulo passa o tempo todo dizendo para nós, na sua carta, que nós devemos ter cuidado com esses dons. Devemos estar sendo advertidos, tá certo? A interpretação de língua é a habilidade de interpretar, aleluia, na própria linguagem, aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas. Então, na igreja de Coríntios, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo advertiu dizendo, e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou no muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vou dar um exemplo disso aqui. Melene, não estou entendendo nada. Como é que eu vou falar em línguas e o apóstolo Paulo disse que eu fique atento? Por quê? Vamos supor que está aqui tendo um culto maravilhoso. Aí, de repente, está todo mundo falando em línguas estranhas. O Espírito Santo veio e ficou um falando, outro falando, outro falando. Aí entra na igreja alguém que ainda não conhece a palavra. O que é que ele vai dizer? Eita, aqui está todo mundo embriagado, está todo mundo doido. Por quê? Porque ele não está entendendo nada. E outra coisa, a palavra de Deus está dizendo aqui, quando tem alguém falando em línguas estranhas, fale 2 ou mais, assim, 3 no máximo, tá certo? E que se houver intérprete, ele vai interpretar aquela língua e vai trazer para a igreja. Mas o apóstolo Paulo disse que lá na igreja de Coríntios havia muita confusão. Como também muitas vezes nós, na nossa igreja mesmo, porque você vai, mas na igreja A, igreja B. Não, eu não vivo visitando igreja, então não tenho experiências assim para falar de outras igrejas. Mas eu posso falar da igreja que eu frequento, desde quando eu aceitei a Jesus. Muitas vezes nós temos, vamos dizer assim, uma empolgação e um fala a língua, outro fala a língua, fica aquele barulho tão grande que ninguém entende nada. E às vezes o pregador está com a palavra, tá certo? Sendo usado em profecia na palavra, porque a profecia é a própria palavra de Deus, e você está falando em línguas estranhas ali, impedindo que outras pessoas escutem essa mensagem maravilhosa. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus diz, se não tiver intérprete, que você se cale. Vixe, Meliene, como é que eu vou me calar? Porque é o Espírito Santo. Não, a palavra de Deus diz, aleluia, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Claro que às vezes há uma explosão que nós não conseguimos nos controlar, mas se tem 2 ou mais, então que você vá procurando se controlar e fale consigo mesmo. Tá certo? Por quê? Porque naquele momento você está sendo edificado pelo Senhor. Mas se for uma palavra para a igreja, Deus vai levantar o intérprete e vai falar para a igreja naquele momento. Então, quando Deus levanta um intérprete ou o profeta para interpretar, você deve ficar calado. Calado para poder ouvir a mensagem do Senhor. Quem é maior?
Deus ou você que está sendo usado naquele momento? É Deus. E a palavra de Deus, ela é prioridade. Então, irmãos, vamos aprender. A escola é para a gente aprender. Deus está usando ali o pastor para trazer a mensagem, vamos dizer, no culto de doutrina. É uma edificação para a igreja. De repente, toda a igreja começa a falar línguas estranhas e mesmo que chegue um novo convertido, outra pessoa não vai entender nada porque você está falando em línguas e está impedindo que a palavra seja pregada. Então, tudo tem que ser com decência e ordem. Tá certo? Se Deus começar a usar alguém que está aqui no púlpito, você se cale, porque Deus está falando. Nós precisamos aprender isso. Às vezes, você está ali tão empolgado falando em línguas e Deus começa a usar uma pessoa em profecia e você continua falando. Significa dizer que está o quê? Atrapalhando o agir de Deus. Então, vamos sermos, vamos dizer assim, atentos, tá certo? Então, Paulo, ele dizia que na igreja de Coríntios era assim. Era vamos dizer assim, uma desordem total. Aí ele disse, se for falar em línguas, que fale 2, ou até no máximo 3 ou 4. E os outros se calem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E se tiver um intérprete, ele fica de pé e faz a interpretação das línguas enquanto ele está interpretando o recado de Deus para a igreja. Para a igreja, tá certo? Você fica caladinho ouvindo. Nós vivemos em uma época com tanta falta de sabedoria que muitas vezes o Senhor dá o recado para você dar para alguém e você podendo chamar a pessoa em particular e dizer para a pessoa o que Deus mandou você dizer, você fica falando para que todo mundo ouça. Não entendo por quê, se o recado é específico. Quando é para a igreja, o Senhor manda dizer para todo mundo junto, mas quando é específico, você tem que chamar a pessoa e dar o recado para a pessoa. Afinal de contas, tá? Quem precisa ser glorificado, ou quem deve ser glorificado, é o Senhor e não o profeta. E às vezes a gente começa a confundir as coisas, né? Queremos chamar a atenção para nós, como pessoas que estão profetizando, estão dizendo, não, não podemos e não devemos fazer isso. Amém? Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Subtópico 2 do ponto 3 diz, a diferença entre, louvado seja Deus, a diferença entre dom de interpretação e o dom de profecia existe sim, embora haja semelhanças, mas são distintos. Vamos tentar entender. A interpretação de línguas, observe, na interpretação de língua, necessita de outra pessoa para fazer a interpretação, tá certo? Necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Mas no dom de profecia não é necessário, porque o próprio profeta é quem recebe a mensagem e passa a mensagem. Então, olha a diferença. Para a interpretação de línguas, necessita que tenha uma outra pessoa capacitada para poder dar o discernimento daquela língua e trazer a mensagem para a igreja ser edificada. Olha, para a igreja ser edificada. Hoje a gente encontra pessoas por aí exortando a igreja, não deixa nem o pastor exortar, vem para a igreja do Senhor, sabendo muitas vezes de alguma coisa, exortando a igreja. Exortação, quem faz é o pastor, louvado seja Deus. Claro que exortar também é um dom, mas se Deus não lhe deu esse dom, não fique fazendo aquilo que o Senhor não mandou. Então, para a interpretação de língua, eles são semelhantes, mas a diferença é, para a interpretação de língua é necessário ter uma outra pessoa capacitada para interpretar e trazer mensagem para a igreja. Mas para o dom de profecia não necessita. O próprio profeta é quem interpreta e entrega a mensagem para a pessoa individualmente ou para a igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando você vê
que tem alguém ali falando, e não há intérprete, não ache que ele está falando para você. Saiba que está sendo aquela pessoa edificada pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? E quando a profecia é para alguém, o Senhor manda você levar para a pessoa mesmo. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós devemos estar atentos conforme a orientação que Paulo deu à igreja de Coríntios, tá certo? Para quê? Para que não haja desordem no culto. O culto, devemos aprender que o culto é cultuar o Senhor, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Nós viemos para a igreja para cultuar o Senhor, tá certo? Se o Senhor quiser usar alguém para dar o recado, para fazer qualquer coisa, ele faz. Se não, a missão é cultuar o Senhor, tá certo? E observar sempre que alguém estiver falando em profecias ou em línguas estranhas, ouvir primeiro, tá? Às vezes nós ficamos tão empolgados, glória a Deus, que nós dizemos amém sem nem saber o que foi que o irmão falou. Então é necessário que nós tenhamos bastante atenção. Louvado seja Deus. Então a síntese do ponto do tópico 3 é: o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Louvado seja Deus. Então, quando tiver todo mundo ali falando em línguas estranhas, é necessário que tenha alguém capacitado também para fazer a interpretação. Louvado seja Deus. Estamos chegando já ao final da nossa lição. Eu espero de verdade ter contribuído, tá, para o conhecimento de cada um, porque eu também estou aprendendo. Cada lição que nós estudamos e ouvimos também os outros ministrantes, nós aprendemos com isso. E sabemos que é muito importante trazermos à tona, nessa época que nós estamos vivendo, acerca dos dons, porque tem muitas pessoas confundidas, tá certo? Procurando profetas, procurando montes, tem pessoas vendendo bênção, pessoas que fazem campanha, e cada campanha que você vai, você tem que levar uma oferta especial, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, o Senhor não precisa que você pague para receber a bênção, não, tá? A igreja, sim, precisa da sua ajuda para ser mantida, não para trocar pela bênção. Então, não se confunda com os falsos profetas que tem por aí, tá certo? Conclusão da nossa lição. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Por que ele diz isso? Porque tem pessoas que não creem mais nos dons. Não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. 3. Façamos tudo conforme a Bíblia diz, com sabedoria, decência e ordem. Eu já quero agradecer ao meu Senhor essa rica oportunidade e dizer que é sempre edificante para a minha vida poder contribuir, tá, com o ensinamento da palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade. Te louvo, meu Deus, pela vida daqueles que estão assistindo à escola. Te louvo pela vida do teu servo, que nesta manhã também está aqui filmando, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu servo, que tem se dedicado, meu Senhor, a transmitir para todos os lugares, através do Facebook, através do YouTube, essa mensagem maravilhosa. E tu tem usado o teu servo grandemente, Senhor. Abençoa ele e também a sua família. Também abençoa o nosso dirigente, toma ele nas tuas mãos. E nesta manhã, Paizinho querido, eu te peço que tu visite, Senhor, os hospitais, curando, meu Senhor, aleluia, e restaurando aquelas vidas. Ah, Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa as autoridades constituídas e abençoa, Senhor, o nosso povo. Em nome de Jesus, amém.